Oi, Lex. Tudo bem? Tudo? Tudo. E E o aí, Tô vamos. também. Tá? E muito frio aí? Para os nossos padrões, está muito frio. Aqui tá bastante frio também. Vamos esperar um pouquinho, entrar um pouquinho mais de gente, né? E aí a gente já começa. Tá ótimo. O pessoal está entrando aí. Vamos falar sobre emoções dos gatinhos. Duda, Cris. Ó, tá entrando uma turma boa aí. Oba! Não vamos ficar falando sozinhas, né? Não, ó, só gente fera entrando. Deixa eu fixar o assunto aqui. Ah, ótimo. Ele não tá muito afim. Ah, foi. Agora foi. Certo. Ó, já temos 22 pessoas, então acho que a gente pode ir começando, Lex. Sim. Vamos fazer umas apresentações. Como que você quer fazer? Isso, vamos começar. Então, eu sou a Lise Rosa, fundadora da Cat Sitter dos Meus Bigodes, então tive a ideia de fazer lives para a gente conversar sobre os assuntos do mundo dos gatos, né? Então, para a gente tirar dúvidas, para vocês baterem um papo também, e a gente conhecer um pouco mais da espécie dos gatos, né? E aí, então, hoje eu convidei a Let's. A Let's é a Letícia Orlândia, é o nome dela. Ela é consultora comportamentalista e cuidadora de pets também, tá? Então, a Let's entende bastante do mundo dos gatos, assim, do comportamento dos gatos. E ela me fez um post no Instagram falando sobre as emoções, né? Até fez uma história de uma novelinha e tal. E eu achei muito interessante porque a maioria dos tutores não tem esse conhecimento. E muitas vezes até nós que cuidamos dos gatos não temos, né? Então a gente tem que correr atrás desse conhecimento, né? De conhecer melhor a espécie dos gatos para a gente dar uma qualidade de vida melhor, um bem-estar para eles, né? Aí, se tu quiser falar um É, pouquinho de ti, Let's. é isso aí. Até responder a pergunta ali, eu sou de Belo Horizonte, então por isso que eu falei Isso. para os nossos padrões, tá muito frio, tá fazendo 10, 12 graus, então isso é muito frio. Mas eu sou consultora comportamental, eu estudo bastante sobre comportamento canino e felino, inclusive estudo bastante sobre a interação entre as espécies, né? Uhum. Sou cuidadora de gatos, assim como a Lise, e nos últimos, nos últimos meses, assim, eu vim refletindo muito sobre essa questão das emoções, dos sentimentos dos animais, especialmente os gatos, que eu considero que são animais muito mal interpretados, Muito. geralmente interpretados de forma negativa, né? É. Então, eu estudei ainda mais, né, sobre esse tema e acabei escrevendo o post que chamou sua atenção, né, e rendeu esse convite aqui para a gente conversar. Isso aí. Eu agradeço demais porque a gente está fazendo aí uma sequência de lives, você também está fazendo no seu canal, e eu acho que quanto mais educação sobre o comportamento felino, mais bem-estar a gente vai conseguir trazer para eles, né? É. E menos estresse, menos punição, enfim. A gente vai Isso. conseguir um círculo virtuoso. Exato, é. Uma coisa puxa a outra, né? Isso aí. Vamos Então lá, tá, então? Let's. Vamos lá, vamos começar a falar sobre essas emoções que eles sentem e que não é bem do jeito que a gente acha que eles sentem. É isso aí. Primeiro, eu queria falar um pouquinho dessa questão das emoções e dos sentimentos, né, nos animais não humanos. Os animais não humanos, eles são, especialmente os vertebrados, eles são considerados seres sencientes. Sencientes em português é literalmente aquele que sente, né? Que ele é capaz Uhum. de é,
experimentar emoções positivas e negativas. Então, isso já é um consenso. Existe até um grupo, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque existe grupos de pesquisadores que querem levar esse consenso também aos invertebrados, né? Inclusive pelo bem-estar de algumas espécies animais, por exemplo, o polvo. O polvo é um animal que é capaz de aprender, de demonstrar comportamentos complexos, só que existe aí uma divisão de espécies, enfim, essa é uma discussão super profunda, é muito interessante para quem tiver aí curiosidade de saber, mas a ciência ela é muito bem estabelecida em relação aos cães e gatos, como animais que sentem. Nós também somos animais sencientes, né? Só que o que acontece? Nós somos animais sencientes que usamos algumas técnicas diferentes para lidar com o mundo. Então, a gente tem sistemas simbólicos, números, idiomas, né? A fala, enfim, leis, códigos de ética, convenções sociais. A gente tem todo um sistema aí que nos cerca, que nos ajuda a comunicar com uma sociedade complexa, né, que a gente vive. Isso, conceito de moral e ética também, né, Alex? Exatamente, isso é uma característica humana, totalmente humana. Quando a gente pega um gatinho, ele não vive numa sociedade como a nossa, numa comunidade como a nossa, e nem tem esse tipo de código. Exato. Então, o que acontece? A gente acaba interpretando as ações desse nosso gatinho pelo nosso prisma, pela nossa referência, que está aí carregada dessas questões morais, éticas e de relações que, na verdade, são relações humanas. Por isso que a gente brinca assim, que a gente acaba transformando a relação com o nosso gatinho numa novela mexicana, porque é uma coisa ali cheia de culpa, traição, vingança. E os bichinhos, eles não são regidos por essas regras, né? Na verdade, somos nós que temos essas emoções específicas, são emoções humanas, né? As emoções que os gatinhos têm, a gente pode citar como exemplos, são medo, prazer, ansiedade. Essas emoções eles têm, né? Sim, Mas tédio. tédio, exatamente, bem lembrado. Então, assim, alegria, eles sentem, né? Eles sentem negativas, mas não existe aí uma articulação tão complexa Ou, como a nossa. sim, ou uma estratégia, um propósito para aquela ação, né, Alex? Existe uma função, né? As ações Uhum, que os bichinhos têm, os comportamentos, têm uma função e têm um sentimento vinculado. Mas não uma estratégia que eles pensaram, fulano fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Né? Não é isso. dessa forma. Quem opera dessa forma, até infelizmente, somos nós, né? A Nós. gente que Uhum. tem esse tipo de relação. Então, eu acho importante entender esse conceito de ciência. Ele é um conceito que foi muito importante para ampliar o bem-estar dos animais, de vários tipos de animais, inclusive os animais de criação. Criação que eu falo é o gado, né? Enfim. Uhum. E esse conceito de ciência, ele afeta a nossa sociedade, sim. Por quê? Não só o nosso consumo de alimentos, por exemplo, quando a gente tem consciência que os animais têm sentimentos, pode afetar o nosso consumo, e Com afeta certeza. também até as nossas relações familiares, porque um casal que tem um bichinho e se separa, por exemplo, um membro desse casal pode alegar que ele tem que ficar com esse bichinho porque o bichinho vai sofrer na ausência dele. Então, essa questão da ciência, ela afeta a nossa sociedade, sim, e é importante a gente conversar sobre essas emoções para que a gente não fique o tempo todo interpretando as emoções do nosso gatinho pelo prisma humano. É importante a gente conhecer mais sobre o comportamento felino para interpretar de uma forma um pouco mais próxima do que é realmente, né? Aquela emoção, aquele comportamento que ele está expressando.
Sim, e dentro da espécie dele, né, Alex? Assim, a gente não querer atribuir sentimentos humanos ao gato, que ele totalmente desconhece e é desconhecido da espécie dele, né? Então, assim, Exatamente. temos sentimentos humanos, temos sentimentos da espécie do gato, ponto, É isso né? aí, Coisas porque diferentes. a nossa tendência é antropomorfizar. Isso. Palavrão aí que a gente Era. tem que desenrolar a língua para falar, mas que nada mais é do que projetar emoções, sentimentos, características humanas em animais não humanos. Uhum. Essa projeção, a gente não consegue evitar ela totalmente. Claro que não, né? Nós temos as Claro. nossas referências, isso é uma tendência natural, Uhum. ainda mais se você considerar um gato ou um cachorro que vive tão próximo da gente, né? Divide a nossa cama, divide a nossa Uhum. casa de uma forma tão próxima, então essa tendência ela é natural. Isso. Mas a gente tem que ter consciência dela. Então, assim, projetar essas características humanas nos animais é antropomorfizar. Então, a gente tem que Uhum. dar um passo para trás e lembrar que o gato é gato. Né? A gente tem que Exato. lembrar das características naturais da espécie. E isso é importante para que a gente não os julgue de uma forma injusta, né? Porque a gente acaba fazendo um julgamento do que o gatinho está fazendo, Exato. É. E né? a gente tem essa tendência de julgar o comportamento inapropriado do gato, né? Antes de pensar, bom, que será que, por que ele fez isso, né? Que causa, que necessidade está atrás desse comportamento, né? Então, Exato. é sempre esse detalhe que a gente tem que mudar a nossa percepção, né? Tá ali a mudança da nossa percepção. Ó, tô julgando como humano. Não, peraí, vamos voltar um passinho atrás. Não, o que está por trás disso, né? Essa antropomorfização, ela pode ser inofensiva, mas ela pode Uhum, também ser um problema, exatamente quando a gente começa a julgar, né, isso. essas ações do gatinho pelos nossos critérios. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil, né, para a gente entender Uhum, quando que isso é um problema. Então, vamos beleza. supor que eu chego em casa, eu fiquei fora, né? Tive que sair, nos momentos aí que a gente não está na pandemia, a gente sai, vai trabalhar fora e tudo, volta. E aí o gatinho puxou a cortina, derrubou o vaso de planta no chão, mexeu no lixo, pegou alguma coisa de lá de dentro, saiu arrastando pela casa. E aí tá assim, aquela bagunça. E aí eu acho que é porque ele quis se vingar de mim porque ele ficou sozinho, né? Esse é um exemplo, assim. Mas qual função que fazer todas essas coisas teve para esse gatinho? Será que ele estava entediado? Será que ele estava procurando algo para se distrair e você jogar um objeto, você não, o gatinho, jogar um objeto no chão é algo que distrai, é um movimento que aquele objeto Claro. faz, é por isso que os gatos jogam objetos da beiradinha, das superfícies. Ele viu a cortina se movimentando e achou que aquilo era uma boa forma de brincar. É, Ele parecia que tinha um realmente, bichinho ali. exatamente. Então, assim, é, existe uma função para esse comportamento. No caso que você chega em casa e tá essa bagunça, é um motivo de você se preocupar com o que você está ofertando para o seu gato quando você sai, e não de julgá-lo como uma vingança. Ele não Sim. tem essa intenção. Isso é um exemplo bem bacana, assim, que a gente às vezes vê as pessoas brigando, né? Por que Uhum. você fez isso? Não acredito. Olha a bagunça. É. E com Tu uma fez de postura propósito, né? Tu fez de exato. propósito porque eu saí e tal. E uma postura agressiva. Aí, às vezes, o Uhum. gatinho fica lá, assim, encolhidinho, olhando, paralisadinho, assim, paradinho. E a pessoa fala: tá vendo? Ele sabe que ele fez errado. Não é por aí. Não é por Não é por aí. aí.
Porque tem um outro sentimento que também não faz parte do rol dos animais, que é a culpa. O animal ele não faz essa causa e consequência de algo que aconteceu há horas atrás. Ele não tem esse tipo de raciocínio, né? Ah, eu estou tomando essa bronca agora porque eu mexi na cortina há 3 horas atrás. Não funciona dessa forma, né? Assim, ele não sente culpa, ele sente naquele momento que você está dando a bronca, ele sente medo. Ele fica estressadinho ali, sentindo medo. E não é isso que a gente quer. Nenhum animal aprende nada por meio do medo, né? Isso é muito importante. Não, e essa cara de culpado, né, Letes? Culpado entre aspas, que não é o culpado, é porque o nosso tom de voz mudou, ele entende que a gente tá falando mais rispidamente com ele, né, brigando e tal. Isso ele entende, que ele tá sendo recriminado, né? Punido, né? E isso ele entende, mas não a culpa de ter feito algo errado, né? Ele não entende a causa daquela reação, né? É uma postura agressiva que a gente acaba colocando e vira uma emoção muito negativa para ele, associada ao medo e de forma que ele não entende. Então, assim, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é muito comum a gente ver até vídeos de pessoas fazendo isso e achando engraçado. E é bom a gente desfazer esse mito, né? Porque realmente o animal, ele teve algum motivo importante para fazer aquilo. Muito provavelmente num caso como esse, foi a frustração de não ter nada para fazer, ou o fato dele realmente sentir falta do tutor, né? Então a gente tem que pensar por este lado. O olhinho, nosso olhinho tem que se transformar um pouco no olhinho do animal que está ali dividindo nossa casa, né? Então, assim, é importante a gente desmistificar esse tipo de comportamento e de emoção, né? Que acaba tendo consequências aí para o bem-estar do gatinho. Eu vou dar um outro exemplo, que é muito comum, assim, também. Eu já ouvi, né, na minha prática, nos meus atendimentos, que o gatinho, ele subiu em cima da minha cama, olhou para mim. Esse é clássico, né? E fez xixi na minha cama, no meu travesseiro. Ele fez de propósito. Ele queria se vingar porque mais cedo eu não dei um petisco para ele, ou porque eu não brinquei com ele. Enfim, é uma situação que o gatinho ele está procurando uma forma de se aliviar e que pode, no caso do xixi fora da caixinha de areia, é uma situação muito complexa. Isso, pode ser várias coisas, né? Vários probleminhas. Várias causas. Pode ser um problema de saúde. Exato. Em muitos casos é um problema de saúde. Pode ser um problema relativo ao ambiente. Pode ser um problema relativo às relações que existem ali dentro da casa com outros animais. Com os outros animais. Pode ser um problema da própria caixa de areia, o tamanho. Exato, o tamanho, o local, a areia, né? O tipo de areia. Então, tem muitas causas. Variantes, possíveis. né? E uma que a gente esqueceu é a dor na posição também, né? A dor, que aí é um problema clínico, né? Algo relacionado, inclusive pode ser até as articulações, né? Não necessariamente o sistema urinário, tem uma série de causas, mas nenhuma delas é que ele quer se vingar de você. Nenhuma delas é vingança. Exatamente. Então, assim, essa coisa de, às vezes, ele olhou para mim. A questão da urina, ela é uma forma de comunicação também, né? Então, é preciso entender como uma forma de comunicação, como um sinal, algo que ele deixou ali de que algo não está bem. Que não está bem, que está sinalizando que não está bem. Exato. É a forma que ele tem de sinalizar de que tem algo que não está bem, ou no ambiente, ou com a saúde, ou nas relações, e que precisa ser investigado. Deve ser um motivo de preocupação e não um motivo de brigar
com o gato, né? Ou naquilo que a gente vinha falando, ou de justificar aquele comportamento inapropriado, né? Exato. Aí você justifica dessa forma e não leva no veterinário, não, Exato. não chama um consultor para avaliar as questões ambientais, né? Então, isso é muito perigoso, especialmente no caso dos gatos. E eles têm essa tendência de ser interpretados dessa forma. De uma forma simplista, né, Letes? Para muitas vezes a gente realmente ser mais cômodo e nem levar, e nem investigar, nem levar no veterinário para descobrir. E tem outra situação, que até depois a gente pode falar mais quando a gente estiver respondendo algumas perguntas, mas tem uma outra situação que aparece bastante para mim, que é assim, eu tenho 2 gatinhos, ou um gato e um cachorro, e quando eu estou presente, o meu gatinho vai lá e bate no outro gato, ou bate no cachorro, e ele faz isso porque ele é mau. Ele é mau, ele tem maldade. Não tem. Então, Não assim, tem. vamos tirar esse óculos, vamos tirar essa lente da maldade. Os animais não operam com essa moral aí, o bem e o mal, né? Se um gatinho bateu no outro, ou é porque ele teve um espaço invadido, ou porque ele se assustou, ele pode estar sentindo uma dor, e aí ele redireciona a agressão dele para o outro animal que está perto. Ele pode ter se assustado até com a gente. Alguém fez um movimento brusco, ele se assustou e ele vai e bate no outro. Então, assim, essas agressões, elas também têm uma série de motivos que a gente tem que investigar. E nenhum desses motivos é a maldade. Então, Sim. não podemos estereotipar um gatinho nosso, falar que ele é mau, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é problemático, porque a gente precisa buscar a causa. Qual é o verdadeiro sentimento que está Atrás por trás daquela agressão, né? daquela ação? Então, esses são alguns exemplos assim, que são muito comuns que eu escuto e que acabam tendo essas interpretações muito humanas de algo que não é bem esse sentimento humano, né? São os sentimentos que é mais simples, que fazem parte do dia a dia dos animais, né? Então, é importante a gente destacar e dar esses exemplos para o pessoal entender um pouco mais fácil. Conseguir pôr na prática, né, esses comportamentos para o pessoal entender o que é que tem por trás, né? Porque sempre tem a causa por trás. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente julga esses sentimentos, nesses exemplos aí, né, que a gente falou, a gente julga sem conhecer bem o comportamento natural do gato, né? É Isso muito aí. comum que as pessoas queiram ter gatos, que é um animal lindíssimo, maravilhoso, assim, apaixonante, mas sem entender pelo menos um pouco do comportamento natural dele. Porque quando a gente entende assim, esse comportamento natural, quando a gente entende que é um animal que é um predador, mas que ao mesmo tempo ele é presa, então ele tem essa necessidade aí de controlar o ambiente, porque ele fica ali no meio, né? Ele é predador e presa. Quando a gente entende que ele está num processo de domesticação ainda não concluído, que tem aí comparativamente poucos milhares de anos, né? Ele é muito próximo do seu ancestral selvagem, muito próximo, muito mais próximo do que o cachorro, por exemplo. E isso acaba dando margem a essas interpretações equivocadas, né? Ou porque o gato é comparado com o humano, ou porque ele é comparado com o cachorro. Então, assim, é importante que a gente conheça esses comportamentos naturais, que o gato ele tem necessidade de arranhar, por exemplo. O gato ele tem uma linguagem corporal própria, isso é importantíssimo a gente saber por quê. Quando a gente entende um pouquinho dessa linguagem corporal do gato, a gente para de falar aquela coisa de que ele me mordeu do nada, ele me Isso. arranhou do nada, ele veio do nada e me mordeu. Sim, ele veio do além e mordeu. E na verdade não. Nesse processo ele já deu um monte de sinais para ti, para parar,
né? Já mexeu a orelhinha, já posicionou a orelha, já posicionou o Abanou rabo. E nisso tu não percebeu nenhum sinal dele, né? Tu continuou fazendo aquilo que tu estava fazendo. Qual é a maneira que ele tem de te parar? Ele vai lá e te morde. Exatamente. A maioria dos gatos, a característica da espécie, eles preferem interações rápidas e, especialmente na cabecinha, ao longo da coluna, eles preferem essas interações aí de acordo com essas regrinhas, que muitas vezes a gente ignora essas regrinhas por não conhecer a espécie, né? E aí a gente vai lá apertar o gatinho, a gente quer pegar a barriga do gatinho, e aí o gatinho vai comunicar que ele está insatisfeito. Não é que ele não gosta da gente, não é que ele está mal-humorado, é que ele está comunicando que aquilo não é legal para ele. Que pelo menos naquele momento ele não quer, né? A gente tem sempre a tendência de incorporar a Felícia, né? E partir para cima do gatinho, sem saber se ele está afim ou não daqueles carinhos naquele momento. E, em geral, o gato não está afim, né? Porque o gato tem o momento em que ele está afim, e aí então ele chega perto de ti, a gente não precisa ir lá incomodar o gato, né? Ele chega perto de ti, ele vem, esfrega, e isso sim é o momento correto da gente fazer um carinho, sem apertar e afofar como uma Felícia, né? Mas a gente fazer um carinho, interagir com ele, né? Brincar e tal, mas quando ele está disposto a fazer. Mas a gente tem que se ligar no sinal dele, né? E assim, quando ele toma a iniciativa de vir até nós, que sempre é o melhor, a gente esperar ele vir até nós, essa interação ela pode durar muito mais e ser muito mais prazerosa para a gente e para ele. Claro. Então, isso é entender a espécie pelo olhar da espécie, pelo comportamento natural da espécie. Então, espere o gatinho vir até você, deixe o gatinho dormir tranquilinho. Meu gatinho está dormindo aqui, ó, do lado do computador, e ele está ali tranquilinho, eu estou aqui. Então, assim, deixa ele dormir bonitinho ali, eu não vou lá acordar ele, não vou lá tentar mostrar ele para vocês. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade em relação a esse comportamento natural da espécie, que não quer dizer, o gato não gosta do humano, ele gosta só do abrigo, da casa, né? São coisas que não tem nada a ver uma com a outra. O gato, ele tem essa relação super profunda com o controle do território dele, isso é uma coisa. E outra coisa é o vínculo que ele desenvolve conosco, que ele desenvolve esse vínculo de forma profunda. Inclusive, tem estudos que mostram que eles também manifestam ansiedade por separação em relação à ausência do tutor, né? Infelizmente, também manifesta, mas assim, eles têm também esse vínculo com o humano de uma forma profunda. Eles gostam de afeto, de carinho, só que naquelas regrinhas que são próprias da espécie. E quando a gente entende melhor, então, essa espécie que a gente colocou dentro da nossa casa, a gente para de julgar ali, fazer aquele tribunal das emoções humanas em cima do gatinho, né? Eu acho que isso é um recado super importante, assim, que a gente precisa passar, e para que as pessoas, mesmo que elas não entendam exatamente o que aconteceu, mas antes de julgar, para e reflete qual é a função daquela ação. A função sempre vai ser atender a uma necessidade do animal. Sempre. Então, ou é a necessidade de comunicar que tem algo errado ali com a caixa de areia, a necessidade de comunicar que ele não está tendo atividades suficientes durante o dia, a necessidade de comunicar que aquela interação não está legal, não está positiva para ele. Então, sempre tem uma necessidade do animal e não uma intenção negativa de fazer mal, de se vingar. Então, assim... de ser traiçoeiro ou alguma coisa assim, né? De ser traiçoeiro, né? Sempre essa coisa do gato é traiçoeiro, e na verdade o gato, a gente não está prestando atenção no gato, não está entendendo a linguagem dele, e aí quando ele parte para medidas extremas, ele está sendo traiçoeiro. Sim, e a gente se assusta e, ai, que gato agressivo, que gato bravo, né? Exato, e o agressão, né, o gato agressivo, eu posso dizer isso com tranquilidade, ele está com medo.
Um gato que está partindo para agressão, ele está com medo. Ele É, passou por vários estágios ali até chegar naquela agressão. Isso. E ele está se defendendo de uma situação em que tu foi Exato. longe demais. Né? Ou, né, a gente tem casos de adaptações também, que gatos que vêm da rua e que aí não tem muito contato humano, que num primeiro momento são mais agressivos, mas tudo isso é reflexo de um medo, de um pavor para essa nova situação em que ele se encontra, né? Exatamente. Tem até uma pessoa falando assim, a minha acho que é exceção, ela quer carinho o tempo todo. Existem sim os gatinhos que querem carinho o tempo todo, que não ligam de pegar na barriguinha, que gostam de Isso. colo. Existe. Por que que existe? Porque esse gatinho, muito provavelmente, no período sensível dele, de filhote, na infância, nos primeiros meses de vida ali, ele teve interações positivas, ele teve a Foi bem oportunidade socializado, né? de socializar, de desenvolver essa confiança maior, é, e teve essas experiências positivas que Isso. facilitaram ele ser assim. Cada gatinho tem uma personalidade, né? É Exato, importante a e gente falar cada isso. um é um, né? Muitas vezes as pessoas acham que, mas eles são irmãozinhos, vieram da mesma ninhada, eles tinham que ser mais parecidos. Não, eles não são parecidos, gente. Cada um é um jeito, e cada gato vai responder de uma forma, não tem receita de bolo, né? É tentativa e erro, né? Não é É, assim, vamos fazer a mesma coisa para vários casos e vai funcionar. Não, não é assim. exatamente. A gente tem os estudos, a gente tem as evidências científicas para nos guiar. Se a gente se guiar Isso, por elas, a gente não vai fazer nada errado. exato. Ok. Mas a gente tem também que olhar para aquele indivíduo para atender as necessidades daquele indivíduo. A gente que cuida dos gatinhos, né, Liz, que vai na casa das pessoas. Esse exemplo dos irmãozinhos, eu cuido de irmãozinhos totalmente diferentes um do outro, né? Não tem realmente, cada gatinho tem a sua personalidade. Agora, o que é muito importante, né, a gente falar em relação a essas interpretações que a gente faz dos comportamentos, pode ser da agressão, do xixi, da bagunça, seja qual comportamento for, é que a gente precisa parar e pensar até para que a gente não perpetue o uso da punição em relação aos nossos gatos, né? Por que que eu falo tanto disso? A punição, ela pode ser uma bronca, você falar ali muito bravo com o seu gatinho e gesticular e fazer ele ficar com medo só de alterar o seu tom de voz, alterar a sua postura, né? Nós somos seres ameaçadores, né? Diante do animal que é muito menor do que a gente. Com certeza. Então, pode ser uma bronca, pode ser o borrifador de água, né? Que ainda existe essa cultura do borrifador de água. Uma coisa como moedas para fazer muito barulho, para o gato se Barulho. assustar e parar de fazer aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que eliminar esse tipo de estratégia. Até as pessoas falam assim, eu posso chamar a atenção? Chamar a atenção é dar bronca, é punir. E chamar a atenção tem uma palavrinha mágica aí, atenção. O que que acontece? Quando a gente pensa assim, nossa, meu gatinho fez isso de propósito, ele queria me sacanear, né? A gente, então, vai dar um troco, vai pegar o borrifador de água, vai brigar com ele. E o que que isso vai gerar? Isso vai gerar duas coisas. Pode gerar duas coisas. Uma que se eu ficar ali falando com ele pode entender aquilo como atenção. Aí tem uma lindeza aí atrás de você. A Pim Pim veio participar da live. Linda demais. Então, isso ou vai ser considerado por ele como atenção. Eu fiz isso aqui, eu tô super ganhando atenção. Olha aí, tá falando Sim, comigo. tá lá falando comigo, tá me dando atenção naquele momento. Tá perto de mim, mesmo que não seja uma atenção super positiva, mas se for um animal que busca a atenção,
Se for um animal muito carente, né? Ele vai se sentir contemplado ali por aquele falatório todo ali, tá interagindo, né? E isso vai encorajá-lo a continuar fazendo a mesma coisa que você não quer que ele faça. Por outro lado, sem ser esse lado da atenção, o que ele pode gerar e o que geralmente é o que acontece, né? Gera medo e estresse. Então, vamos supor que o seu gatinho está lá fazendo xixi fora do lugar. E você não sabe a causa, mas você acha que é de vingança. Sim, é erradíssimo. Ele não poderia estar fazendo aquilo. Ele não sabe, mas ele não pode fazer aquilo. E aí você, toda vez que vê esse gatinho fazendo xixi fora do lugar, você borrifa água na cara dele. O que isso gera? Isso vai gerar, além da causa, que a gente ainda não sabe, do que faz aquele gatinho fazer xixi fora do lugar, além disso, ele vai ficar estressado e com medo. Se essa causa for um problema de saúde, algo clínico, uma inflamação no sistema urinário, esse estresse pode piorar esse problema de saúde. Piorar muito, porque pode fazer com que ele se tranque mais e aí realmente não faça o xixi, né? Exatamente, ou faça em lugares escondidos de você. Porque ele associa muito a punição à pessoa, né? Então, fora da sua visão, ele vai fazer porque ele tem essa necessidade. Por algum motivo. Então, a gente tem que investigar esse motivo em vez de fazer a punição. Então, eu acho muito importante que essa interpretação das emoções nos leve a parar de punir os nossos gatos, né? Esse exemplo do xixi fora do lugar, ele é muito importante, assim, porque às vezes o gatinho, ele tá com um sofrimento ali físico e ele passa a ter um sofrimento emocional também. Por nossa causa. Né? Então, eu acho que essa é uma grande lição, assim, do nosso assunto de hoje, se eu pudesse dizer isso, né? Que realmente a gente tem que cortar essa cultura da punição. Isso em relação a cachorros também, claro, mas nós estamos falando aqui dos gatinhos. E realmente a gente tem que investigar a causa e tomar medidas para ampliar o bem-estar daquele gato e modificar esse comportamento dele de forma positiva, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, que eu vejo com frequência e é injusto com os gatinhos, é o gatinho que desde filhote foi acostumado a brincar com a mão, com o pé, como se fosse uma presa. Porque quando é pequenininho, é muito bonitinho, vem, te morde, mas não faz muito estrago, né? A gente aguenta aquelas mordidinhas, né? Isso é clássico, eu já chego em várias casas com esse comportamento. E aí eu converso com os pais, né? Dou uma puxadinha de orelha. Só que tem algumas pessoas que falam assim, esse gato ele é o demônio. Porque ele faz isso, mas ele foi ensinado a fazer isso. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão e não parta para a punição. Então, o gatinho que morde a mão ou o pé, ele tem que ter um outro aprendizado, que é de brincar sempre com o brinquedo, com a varinha. Isso. Tem 1 milhão de brinquedos que a gente pode comprar, que a gente pode fazer a gente mesmo em casa. Não tem motivo, né? A gente pode brincar de diversas formas com os nossos gatos e brincar de formas que vão ser saudáveis e sustentáveis para o resto da vida dele, né? Porque o que o gato gosta de brincar é de caçar. Sim, a brincadeira dele é sempre para esse fim, né? Caçar. A gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender isso e tem que entender que ali não tem uma maldade. Ele mordeu meu pé na hora que eu estava distraído, ou mordeu minha mão porque eu mexi, nem era com ele. Mas se ele foi ensinado, ou se ele não tem outra atividade também, às vezes ele não tem nenhuma atividade para fazer, na hora que mexe ali, igual eu estou mexendo aqui, ele vai, que bicho interessante esse aqui para eu pegar, e aí ele vai pegar. Então, assim, é bem prático para ele, ele não tem
essa maldade aí por trás, né? Então, é isso, assim, muitas vezes o gatinho, ele dá essa mordida, essa arranhada, e ele é punido. E aí essa punição faz ele ficar mais estressado e pode gerar mais agressões. Então, a agressão que era por uma brincadeira, ela passa a ser por medo, por ansiedade, por frustração, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não evoluir, né, o sentimento que era até positivo para ele passar a ser super negativo. Então, os sentimentos aí, eles têm esse poder, né? A gente tem que alimentar os sentimentos positivos. Então, ele está pegando sua mão, passa sempre a deixar uma varinha em locais estratégicos da casa, porque você vai direcionar aquela intenção dele para o brinquedo. E com o tempo, ele vai entendendo. E desde o início, quando você pegou o filhotinho lá, nunca brinque com as mãos. Sempre alguma coisa direcionada, uma varinha, uma fitinha, uma bolinha, para que ele nunca associe suas mãos a um brinquedo ou à caça, né? Exatamente. Quando a gente trata a causa do comportamento, do problema, que muitas vezes não é um problema, é um comportamento natural. Isso. Que para o ser humano parece estranho. Então, às vezes, é só um comportamento natural. Mas, em alguns casos, é um problema, né? Então, quando a gente investiga essa causa, a gente consegue realmente tratar o problema, em vez de ficar nesse que eu chamo de novela, nesse cabo de guerra, nesse drama, né? O drama do meu gato que faz isso contra mim, faz isso contra o meu marido, faz isso contra o meu filho. Então, vira aí esse drama super intenso que acaba prejudicando a harmonia da família, da casa e prejudica o bem-estar de todos, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ir na causa e não ficar nesse julgamento aí superficial, porque a gente acaba tapando o sol com a peneira e vai levando aquilo adiante até que chega num ponto que fica insustentável. Que tu não consegue retroceder, né? E aí que surgem esses problemas. Eu vou dar meu gato para alguém, não vou ficar mais com esse gato. Então, assim, isso é bastante complexo, né? Eu lido, né, com essas emoções aí dos humanos e dos gatos, e a gente tem que colocá-las em harmonia. Né? Exato. Para que a gente não chegue a um caso extremo desse de um gato ser devolvido ou colocado na rua, né? Mudar a casa, né? Ter que ir para outra casa. A gente precisa fazer um esforcinho para entender essas necessidades. Eu acho que muitas vezes, quando a gente vai lidar com outra espécie, tanto no caso do gato como do cachorro, a gente fica ali muito preocupado em ensinar os nossos princípios, os nossos conceitos para eles. Isso. Sendo que, primeiro, a gente teria que entender mais sobre essa comunicação deles conosco. A gente tem que abrir o canal de comunicação primeiro. E é lógico que a gente vai ensinar alguns códigos para eles, porque isso é bom para todo mundo, né? Quando a gente ensina alguns comandos, quando a gente faz alguns treinos com os nossos gatos, a gente consegue cortar a unha mais facilmente, a gente consegue escovar, a gente consegue dar remédio, enfim, a gente ensina coisas para eles. Mas a gente precisa compreender essa comunicação deles sem partir aí das emoções humanas, especialmente essas emoções negativas, né? Essas atribuições aí de julgamento. Então, exato. É bem por aí, né? O que tu acha, Alex? Vamos para as perguntas? Porque eu acho que eu não estou cuidando do tempo, mas eu imagino que a gente já esteja... Faltam 15 minutos. 15 minutos, né? Mais para o final. Então, assim, o que eu tenho aqui? Que a gente tem a questão do xixi, que a gente já falou, né? Uma pessoa perguntou sobre o xixi em toda a casa. Aí teve uma outra questão aqui, tenho 2 gatos, uma toma água na torneira e o outro parou de tomar água. Eu tenho que dar água na seringa para ele? Beber água.
tem alguns critérios aí que são próprios do comportamento natural do gato. O gato ele não gosta de beber água ao lado muito colado ali na comida, por exemplo. Né? Isso é um princípio básico. Não, mas meu gato bebe. Ele bebe, talvez seja a única opção. Isso é um exemplo. Tem gatinhos que gostam muito de água corrente. É aquele gatinho que vai te pedir para abrir a torneira. Então, esse gatinho precisa de uma fonte. Exato. Né? Ele precisa daquela fonte, de preferência que tenha, inclusive, aquela A torneirinha. Da torneirinha. Mas pode ser um motivo clínico. Exato. Esse gatinho pode não estar bebendo água por algum motivo clínico. Ele pode Eu acho, né, Leti, dieta também. Nesse caso bem extremo, né, é bem provável que ele tenha algum problema clínico, né, do gato ter parado total de tomar água, né? Tudo que tem a ver com a dieta, a hidratação, a gente sempre tem que ter o nosso veterinário como referência. Uhum. A gente tem que... não pode, assim... essa coisa da água me lembra muito a questão do vômito. Muita gente acha que o vômito é algo natural. O gato não beber pouca água é natural. Não é. Vômito é algo preocupante, que deve ser relatado, né? E tem que ser tratado com o veterinário, né? Assim, muitos comportamentos felinos que são ou que são inadequados ou que mudaram de repente. Ele bebia água e parou de beber. Isso tem que ser investigado, né? Porque principalmente aqui, porque o gato ele é muito sutil, né? Se ele mudou o comportamento, tem alguma coisa errada. É batata, ele tá te mostrando que tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, essa questão do gatinho que não bebe água tem que ser olhada assim. Né? Então, assim, devo dar seringa para ele? Não, né? Tu deve procurar o veterinário para descobrir qual é a causa dessa falta de ingestão de água, né? Com certeza. Tem uma pessoa que passou aqui, Liz, que eu pesquei a que tu pergunta. Pescou? Ele perguntou se é possível ensinar um gato adulto. É possível ensinar um gato adulto. O segredo para você ensinar algo para um gato é você mantê-lo motivado. Então, você tem que descobrir o que motiva o seu gatinho. Pode ser a ração, pode ser petisco, pode ser sachê. Pode ser o sachê. Pode ser brinquedo. Isso. Pode ser elogio. Conheço vários gatinhos que são motivados por elogio, por carinho. Então, é descobrir a motivação do seu gatinho, construir um ambiente adequado para fazer os treinos, procurar a orientação de um profissional capacitado para fazer esses treinos e fazer sessões curtas, de pouquinhos minutos, 2, 3 minutos, é suficiente. Você pode fazer várias sessões, mas sempre curtinhas, sempre positivas. E é possível, sim, ensinar gatos adultos. Eu só queria responder essa aí. Sim, mas vai ser um processo de bastante paciência, né, Letis? Gradual. Tudo com bem gatinho. Gradual, né? É gradual, é um pouquinho de cada vez. Então, vou dar um exemplo. Até uma pessoa perguntou sobre corte das unhas, né, Lizzy? Sobre o corte das unhas, isso aí. É um bom exemplo. O corte das unhas, é interessante que você faça esse treino desde filhote. Como que é o treino do corte das unhas? Você vai acostumar o gatinho, primeiro, sem nem estar com o cortador perto. Você vai só pegar na patinha e vai recompensar com o petisco, com o carinho, com algo que ele gosta. Só pegou na patinha, não fez mais nada. Depois, na outra sessão, você vai pegar ali um pouquinho mais no dedinho. Depois pega um pouquinho no dedinho e aperta para o unha sair para fora, né? E sempre recompensando. E, assim, é 1 milímetrozinho por dia. Você vai fazendo aos pouquinhos. Até que chega um momento em que você pega na patinha dele e ele não se incomoda, ele não recolhe aquela patinha, ele não toma susto. E no momento em que ele estiver completamente à vontade, é que você vai cortar as unhas.
E não o que muitas pessoas fazem, espera o gatinho dormir e vai lá cortar, e ele toma um susto e ele, né, se sente assim, nossa, mas eu não posso Sim. nem dormir, que acontece uma Não, coisa estranha. e a gente precisa se colocar no lugar do gato, né? A gente está dormindo, aí de repente chega uma pessoa querendo cortar a nossa unha, é claro que vai se assustar, né? E vai causar um sentimento ruim, negativo nele, né? A mesma coisa é forçar, né? Pega o gato e não, agora nós vamos cortar. Pode ser que nas primeiras vezes ele deixe, né? Tu consiga fazer, mas tu tá tornando aquele ato negativo. E aí tem um momento que ele não vai deixar fazer mais, né? Exatamente, que é o que muitas pessoas relatam. E aí teria que entrar um processo que é mais gradual ainda, que é a dessensibilização. Então, Isso aí. você tem que fazer um trabalho ainda mais paciente de começar a associar essa manipulação da patinha com coisas positivas, né? Mas tem que ser uma forma muito sutil, muito sensível, com orientação, não é para sair assistindo coisas por aí e sair fazendo igual, copiando uma outra pessoa. Eu vejo pessoas ensinando a fazer isso de forma perigosa, então é importante você ter a orientação correta. Então, essa questão do corte de unhas, é bom que você habitue desde filhote, mas se você não tinha essa orientação, dá para fazer um processo para melhorar a tolerância do gato a esse corte de unha. Sim, sempre lembrando que vai ser uma coisa bem gradual. Não vai ser de uma Muito hora para gradual. outra, né? A gente tem mais uma, né? Tem a do passeio, né? Isso, aquele caso do passeio. Eu vou relatar aqui o que ela nos falou. Meu gato só sai de coleira e de um tempo para cá, toda vez que passo na frente da casa de uma vizinha, ele fica bravo. Fica fazendo full para mim. Um dia virou para mim como se fosse avançar em mim. Tive que trazê-lo pendurado pela coleira e ele tentando avançar. Agora mudou uma vizinha com 2 gatas, ele vai na frente e fica chorando. Tenta chegar perto delas, tenho medo, não sei se é amor ou raiva. Aí tem os sentimentos, né? Amor ou raiva. Isso. Mas vamos dar um passo atrás aí para falar um pouquinho dessa questão do passeio, né? Exato, que tem várias coisinhas pra gente comentar, né? Exato. 5 minutos, aí, Let's. vamos acelerar aí. Vamos acelerar. Existem aí alguns poucos gatinhos que podem ser treinados e que têm uma personalidade que permita, talvez, que eles façam o passeio. Quando De nós coleira. estamos falando de passeio, é com a guia, a coleira, né, o peitoral e a guia. Jamais voltinha, gato criado dentro de casa. Criação indoor. E outra, né, Let's, assim, ó, passeio com a coleira, com a guia, mas em ambiente controlado. Tu não vai sair na rua, né? Porque Inclusive, não só você tem que ter um ambiente controlado, como você tem que levar uma bolsa ou caixa de transporte, porque se acontecer isso que aconteceu, que pode, mesmo o gato acostumado, ele pode se assustar com algo, você tem que ter uma forma de trazê-lo de volta com segurança. E segurança para você também. Exato. Não só para ele. Ela relatou que ele veio pendurado na guia. Isso é perigoso para ela, para ele. Então, assim, mesmo que sejam... Porque não é só a personalidade do gato permitir. Ele tem que fazer um treino, como a gente falou aqui, super gradual. Para passeio também tem que ser um treino super gradual. Muitas vezes as pessoas acham super bonito, super fofinho o gatinho passeando, mas não veem que por trás tem todo um processo de treinamento. Isso é muito importante. E esses comportamentos que ela relatou são comportamentos relacionados a medo. Quando o gato faz esse estado, é defesa, né? A gente quase sempre pode classificar como defesa, em função de uma situação de medo. Então, ele está demonstrando que ele está desconfortável com essa situação. Eu não sei se é a situação geral do passeio, pode ser, ou se é alguma situação específica em relação a essa casa,
E interação com outros animais, jamais. Você não sabe que tipo de vacina aquele animal tomou, você não sabe Exato. doença, você não sabe o temperamento. Interação com os gatos ou até mesmo cachorros durante um passeio, jamais, né? Jamais. Então, passeio é um tema muito delicado. A gente vê que as pessoas têm cada vez mais interesse por esse tema, mas é muito delicado e sempre buscar, se tem alguma receita, é buscar um profissional antes de fazer qualquer coisa. Planejamento. Se tem alguma receita, Mas para tudo na vida, né, Letes? Planejamento antes para as coisas darem mais certo, né? E com os gatos não é diferente. não é diferente. E a gente está lidando aí com as emoções de um bichinho que não se comunica da mesma forma que a gente, né? Então a gente tem que tomar um cuidado extra. Exato. Que muitas vezes não está preparado emocionalmente para esse evento do passeio, né? Exatamente. Então eu teria que avaliar muito bem essa situação do passeio, se realmente é adequado para esse gatinho. Porque ele está E o demonstrando. ambiente que acontece também, né? Então ele está demonstrando alguns sinais de desconforto bem Exato. evidentes. Que esse passeio não está fazendo tão bem quanto a dona está pensando que faz, né? Exatamente. Então tá. Bom, eu acho que a gente não tem mais tempo para outras perguntas, porque a gente já está há 2 minutos. Eu vi que subiram aí várias perguntas, então se alguém quiser mandar mensagem para mim depois, procurei o Pet da Lep, manda para a Isso. Liz. Manda para mim também que a gente responde. Vou ter o maior prazer de responder, né? Ou encaminhar, dar alguma sugestão de leitura. Isso é muito importante. E, assim, a gente destacar que os gatinhos, eles têm muito a oferecer, eles são companheiros incríveis. E a gente Incríveis. pode viver em harmonia com eles, conhecendo bem os comportamentos naturais e entendendo as emoções deles, entendendo esses sentimentos, sem drama, sem tanto drama, né? A gente vamos dar um passo atrás e entender só que tem alguma função ali por trás. Que sempre tem um sinal que o gato está te dando de alguma coisa que não está bem, né? Seja Exatamente. clinicamente, seja comportamental, seja uma questão de dor, né? Então, sempre pensar nisso. E sendo bem clara, né, Letícia? A gente fez a opção de trazer aquele gato. Então, a gente tem a obrigação de proporcionar o bem-estar para ele. Exatamente. A gente fez a opção de trazer uma espécie diferente para a nossa casa. Então, nós estamos oferecendo tudo o que é necessário para o bem-estar dessa espécie. Então, antes de julgar, vamos pensar sobre isso, né? Esse é um assunto super vasto de tudo que a gente pode oferecer para eles para prevenir problemas, né? Importante a gente falar dessa prevenção. Mas diante daquela emoção ali que a gente tem a tendência de julgar, vamos respirar fundo e buscar entender. Exato. Foi um prazer, Lex. Eu acho que a gente abordou bem o assunto que a gente precisava passar a mensagem, né? Claro, é uma coisa muito vasta e dá para a gente fazer outras lives falando sobre o bem-estar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar bem o recado. Foi ótimo. Te agradeço demais o convite. Eu capaz. Também. Eu que fico muito feliz pelo aceite do teu, né, da tua presença. Quanto mais educação e ciência felina a gente puder passar por aí, mais gatinhos felizes com suas famílias a gente vai ter. O segredo é a educação, é o conhecimento, né, com qualidade. Então tá, vamos encerrando agora, né? E eu espero vocês numa próxima live que nós teremos com a Joyce, a veterinária comportamentalista. Fantástico. Tá bom? Beijo. A Letícia conhece e aprova, né, Letícia? Aprovo demais. Uma honra estar aqui dividindo, né, o espaço dos meus bigodes com a Joyce. Então tá. Beijo.